aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Thaís, quer dar um testemunho agora? Pode vir. Bom, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Então, na verdade, eu vou ser bem breve, porque na verdade eu tinha 5 testemunhos para contar, mas eu vou contar o que aconteceu hoje. Graças a Deus, né, todo mundo sabe que eu mudei de profissão, estou vendendo casas, agora eu sou corretora. E agora em dezembro, quando eu cheguei de Portugal, todo mundo sabe também que eu sou bombeira, né? E eu fui fazer uma entrevista numa escola que tem aqui de uns colegas meus. E chegou lá para fazer essa entrevista, nós éramos 70 pessoas para fazer uma prova. Nessa prova, eu tirei 9, passei, fui classificada. Dessa classificação, nós éramos 20. Depois a gente fez prova psicológica. Dessa prova psicológica, nós ficamos só 10 pessoas. Na hora de escolher para trabalhar com os bombeiros, o pessoal da escola escolheram só os homens, né? Ou seja, as mulheres foram lá fazer prova à toa. Foram só para poder cumprir cota, né? Eu saí lá chorando e falei, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Né? Voltei, mas eu não quero ficar trabalhando que nem eu trabalhava em 3, 4, eu tenho 5 profissões e trabalhar nas 5. E passou o tempo, né? Foram acontecendo alguns milagres. E esse rapaz que me falou não, agora em dezembro, todo dia eu fico mandando figurinha ali, né, para as pessoas lembrar que eu estou ali para trabalhar com isso. Sem contar que agora lá na imobiliária, eles me deram o título de fazer milagres. Porque todos os que chegam para poder procurar a questão de uma casa para alguém ali, chega já sem desacreditada que vai ter a sua casa. Né? Inclusive, todos os processos que eu estou tratando, os que já foram aprovados, que já assinaram um contrato, nenhum deles acreditavam que ia estar na sua casa agora esse ano. E Deus tem sido fiel, não só comigo, mas com as pessoas que têm feito comigo também esse processo. Então, me colocaram um apelido lá na imobiliária de milagreira. Né? E esse rapaz que falou não para mim, agora em janeiro, virou para mim e falou assim, tenta aí, vê se você consegue, porque eu tenho que casar e eu preciso de uma casa. Quando ele me mandou a questão do valor, ele recebe R$3.000. Né? Eu falei assim, gente, isso é um milagre, né? Porque conseguir aprovar um financiamento para quem ganha R$3.000 é milagre. Enfim, consegui o milagre, fizemos uma declaração do imposto de renda e eu consegui a aprovação de financiamento para ele. Consegui uma casa para ele ali em Goianira. Levei ele a noiva dele, eles foram lá na casa e olharam a casa e fecharam o contrato, assinaram um contrato hoje. Até o não de Deus é resposta. Eu recebi um não dele, do próprio, em janeiro. E hoje, Deus me mostrou fidelidade quando eles assinaram esse contrato. Então, além desse contrato, eu já fechei 5 contratos de casas e estou com tratativa de 10 contratos de milagres. Mas são cada um, eu espero que cada um vai receber o seu milagre. E esse eu precisava contar porque eu saí de lá tão destruída em janeiro, quando eu recebi o não deles. E agora, hoje, eu pude ver a fidelidade do Senhor para comigo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu vou falar para vocês. Alegre-se, viu? Pode se alegrar. Porque o favor de Deus, o amor de Deus sobre você, sobre vocês aqui, é tremendo. Eu consigo ver, sentir, perceber, discernir o amor de Deus. Amém? Não é em vão que você fez. Nunca é em vão clamar a Deus, buscar ao Senhor. Não é em vão. Todos que buscaram ao Senhor, você pode ver nas suas escrituras, todos que se humilharam, buscaram em Deus a resposta, a ajuda que precisam, receberam. E nesse momento eu percebo o amor de Deus agora atuando na sua vida. Então pode se alegrar. Fique atento ao que o Senhor está fazendo, amém? Você vai ver sinais. Você verá sinais que a presença de Deus é real aqui. E Ele veio, Ele se manifesta por causa de você. É o que a Bíblia diz, Salmo 91, dá ordem aos seus anjos.
até que você nem sequer tropece, desde que você esteja escondido, né? No esconderijo do Altíssimo, debaixo das asas do Onipotente, confiando no Senhor, fiel a Deus. Abra sua Bíblia, Romanos 1. Abra sua Bíblia em Romanos 1. Vamos ler a partir do versículo 25. Amém? Romanos 1, 25. Presta atenção, irmão. Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram a objetos e a seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E por essa razão Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. De igual modo, homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns com os outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homem com homem, e por isso receberam em si mesmo o castigo que a sua perversão requereu. Além de mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou aos ardes de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. 29. Então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, vivem criando maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os que continuam fazendo, mas ainda o aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Em outra tradução está assim: aqueles que consentem. Até mesmo consentir, nós temos que ser contra. Nós não devemos aceitar a injustiça próxima de nós. Ver a injustiça, não podemos ficar, em cima do muro. Essa é a realidade. O que Paulo está falando? Ele falou assim: olha, Deus se manifesta desde a criação manifesta Deus. Tem gente que fica, queria ver Deus, queria que provasse que Deus existe. A Bíblia está falando, a criação prova que Deus existe, porque você, eu e toda a criação foi criada por Deus. Quando você olhar para o seu irmão, para o seu amigo, para este lugar, você vai ver Deus, porque Deus criou todas as coisas. É o que Paulo está falando. Deus se revelou com a criação, mas as pessoas preferiram a mentira. Preferem a mentira, não glorificam a Deus. Presta atenção. Nós temos que glorificar a Deus com a nossa vida. Glorificar a Deus não é só falar glória, aleluia, não. É ter Deus como Deus mesmo. Ele falou: deixaram de ter o Senhor como Deus e começaram a praticar idolatria com coisas, com homens, com coisas criadas, com prazeres, com o próprio ego. A falta de Deus traz tudo isso que nós lemos. Você viu? Eu fiquei sem fôlego lendo. Fiquei sem fôlego. E a gente olha para a humanidade, para as pessoas, nós vemos exatamente isso que lemos. Aqui diz que por falta de glorificar a Deus e ter Deus como Deus da vida delas, reconhecer o Senhor como Deus, Criador, seriam obedientes a Deus, voltarem à obediência, porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós temos o direito de se tornarmos filhos e também voltamos à obediência. É um concerto com Deus. Paulo diz que somos reconciliados, estávamos de mal de Deus.
longe do Senhor por causa dos pecados, por causa da rebeldia. A rebeldia contra Deus nos deforma. Você viu aqui a deformidade do ser humano? Quando você olha no jornal e liga e vê aquele tanto de notícia ruim, violência para todo lado. Até falei para a Juliana, ela liga de manhã. Eu não desliga isso aí. Acordar o dia com isso aí não existe. A notícia, o jornal, parece que eles escolhem as piores notícias para te dar. Você já sai carregado de casa, com medo, assustado, preocupado. E você fica também indignado, com raiva das pessoas, com raiva, né, daquelas matérias. Isso traz peso para você. E a gente fica tentando entender, puxa, o que está acontecendo com as pessoas? Aqui é a resposta. Falta Deus na vida delas. Falta Deus na nossa vida. Falta glorificar a Deus em todos os sentidos, em todas as áreas. A falta de glorificar a Deus nos leva a maldições, nos leva a deformações. Aqui está falando, olha, por causa da idolatria deles, eles não glorificaram a Deus, mas começaram a se glorificar a si mesmos, uns aos outros, levantando ídolos para si mesmo, confiando no seu próprio esforço, no seu próprio dinheiro. Em tudo menos Deus, deixaram Deus de lado. E Deus foi permitindo e foi entregando eles às paixões deles mesmos. Irmão, uma coisa que você não queira jamais é, pelo menos, imaginar que você vai ser entregue às suas próprias paixões. Assim como Deus tem feito aqui, está falando aqui. Para esses, Deus foi entregando as paixões deles mesmos. Não tem limite. A deformidade vai cada vez pior. Quanto mais longe de Deus, pior fica. E é, algo sem fim. Na verdade tem um fim. O fim é a morte física e espiritual. Nós queremos milagres, nós oramos por milagres. Ademir, isso não está falando de milagres. Não. Mas o maior milagre de todos é a conversão do homem, sabia disso? A conversão de um homem, a nova criatura, o nascer de novo é o maior milagre que Deus faz nessa terra. Transformar o filho das trevas em filho de Deus. Fazer uma nova criatura daquilo que está perdido e deformado, como nós lemos. Jesus fez muitos milagres, nós lemos o tempo todo. E eu, quando leio, eu fico assim, puxa, tinha 10 leprosos, todos com lepra, a mesma doença, o mesmo problema. Jesus curou todos eles da mesma maneira, no mesmo instante. A bênção, o milagre foi o mesmo para todos. Todos conheceram o poder de Deus. Conheceram o poder de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que só um o reconheceu de verdade. Só um voltou e glorificou a Deus. Os outros receberam o milagre? Receberam. Eu falei para você recebeu um milagre, tem recebido e vai receber. Muitos aqui. Não é só hoje, não é só semana que vem. Eu já recebi vários durante o período que eu estou congregando. Vários milagres. O último vocês sabem qual foi. Quem me conhece sabe, né? Cada um maior do que o outro. Vários milagres. E eu vejo pessoas que nunca vieram na igreja. Às vezes é um visitante, recebe milagre, é curado, é liberto, né? Quantas pessoas já foram libertas aqui de demônios, de forças espirituais? Espírito de suicídio. É milagre, recebe a bênção. Nunca veio na igreja. Primeira vez recebe, beleza. Depois fica bem, some. Receberam o milagre, receberam a graça de Deus, assim como os 10 leprosos. Mas não glorificaram a Deus, não aceitaram a Jesus, não mudaram de vida, não se entregaram ao reino de Deus, ao governo de Cristo. Receberam apenas um favor de Deus. Quando Deus quer dar a vida, e a vida em abundância. Amém?
Senhor Jesus chegava na cidade, levavam os doentes, levavam os oprimidos, levavam todo mundo, e ele tocava neles, impunha as mãos, eram curados, eram libertos. Mas depois Jesus sentava, muitas vezes era no monte, às vezes era na casa de alguém, e começava a ensinar sobre o reino de Deus. Esse é um milagre na sua vida, aprender de Cristo. Aprender dele. Ele falou: aprende de mim que eu sou manso e sou humilde. Jesus curava, mas depois ensinava o caminho certo, o caminho da bênção, o caminho de santidade, o caminho de obediência, o caminho de conserto. Eu leio esse texto e pensando: puxa, a falta de Deus deforma o mundo. Sim, o pecado deformou o mundo, quem sabia disso? A Bíblia diz isso, que toda a natureza está deformada e clama a manifestação dos filhos de Deus, a manifestação do último dia, dos filhos. O mundo não era esse caos também, não. Eu estou falando da natureza em si, da criação em si, diz a palavra de Deus. A falta de Deus, por causa de nós, deformou até o universo, até o planeta. É o nosso problema. A falta do Senhor, a falta de reconhecer a Deus, de nos curvar ao Senhor, de glorificar a Deus. É a falta de Deus na nossa vida, irmão. Por isso tantos problemas, tantas complicações. Precisamos glorificar a Deus. Precisamos andar com Deus, ter o Senhor como nosso Deus, nos arrepender dos nossos pecados, nos entregar a Jesus de Nazaré. Não tem outro jeito, não tem outra alternativa. Sem Deus, o próprio Senhor está falando aqui que é o próprio Senhor entrega as paixões. A pessoa é rebelde, fica atrás das suas próprias paixões. E o Senhor entrega a elas ainda mais, se depravando de todas as maneiras possíveis. E passa a ter ódio e homicídio, você ouviu ali? Cada vez pior, uma pessoa dessa não tem paz. Falta paz, falta harmonia, falta o amor, falta a saúde. Porque uma pessoa assim perde a saúde também, perde a vida, perde tudo. Nós temos que falar de Cristo e receber a Cristo e ser de Cristo, não só o milagre. O milagre, irmão, é pequeno perto do milagre da salvação, o milagre do nascer de novo. Por isso eu digo, se Deus é capaz de transformar alguém, né, da água para o vinho, uma nova criatura, Ele pode fazer um milagre na sua vida, seja o que for. Curar uma enfermidade para Deus. Para que serve o milagre? Por que Deus é glorificado? Deus é glorificado com o milagre, amém. Causas impossíveis também acontecem. Cansei de ver coisas impossíveis Deus fazendo. Deus é glorificado. A Bíblia diz que quando acontece um milagre, as pessoas tendem a dar glória a Deus. Muitos glórias a Deus. Isso glorifica a Deus. E também indica, mostra que você precisa de Deus. Que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Está mostrando que Deus não mudou. Para que as pessoas entendam e se rendam ao reino de Deus. O milagre tem propósito. Além de tudo, glorificar a Deus e demonstrar que Deus é poderoso. E que assim como Jesus falou, olha, eu vou preparar lugar, mas eu vou voltar. Vou buscar os meus. Vai ter julgamento. Eu vou reinar. A volta de Jesus está próxima. Nós temos visto. Está real. Está se cumprindo. Músicas estão sendo, feitas uma atrás da outra. Não é por acaso. Da volta de Cristo. Da vinda de Jesus. Nós temos que entender que precisamos glorificar a Deus, ter Deus como realmente nosso Deus, ser de Deus.
Deus te chamou aqui, te atraiu para o milagre? Vai ter, irmão, não preocupa não. Já teve, tenho certeza. Quem acredita que já recebeu o milagre aí? Tem que crer, né? Aí, ó. Mas então é seu, foi o que Jesus falou. Sua fé te sara, te cura. Ele falou, você crê que eu posso te curar? Ele falou, o cego, sim. Então está curado. Você crê que eu posso levantar, que você pode levantar dessa cama? Eu creio, Senhor. Então, conforme a sua fé, então, irmão, eu te digo, conforme a sua fé, receba. Receba, irmão, de verdade. Mas não é só isso que Deus quer falar. Não é só isso. Não para nós nessa noite. É forte, irmão. Porque Deus quer salvação para você. Eu lembrei daquele jovem. A Bíblia diz que Jesus estava na casa. Jesus estava na casa ensinando. Ele não estava curando ninguém nessa hora. Ele não estava fazendo milagre. Ele estava ensinando. E a casa estava lotada, lembra dessa passagem? E os amigos pegaram o rapaz que estava paralisado, paralítico, na cama, desceram ele pelo telhado, para Jesus curá-lo. Quem lembra dessa passagem? Jesus não rejeitou, não falou, estou ensinando, hoje não tem milagre, não. O que Jesus fez? Quando viu a fé, a Bíblia diz que ele viu a fé deles. Jesus percebe a sua fé. Entenda isso. Jesus percebe a sua fé. Uma coisa que demonstra a sua fé na campanha, você vir todos os dias. Isso mostra que você está com fé, você está perseverante. Porque Jesus viu a fé deles conforme a ação deles. Quando Jesus viu ele subindo no telhado com o cara, abrindo o teto e descendo ele, viu essa atitude como uma atitude de fé. Subir no telhado, descer o cara aqui na minha frente, mostra que eles realmente creem que eu tenho poder para curar. É isso que nós devemos entender. Que quando você faz certo tipo de coisa, certo tipo de clamor, de atitude de fé, isso mostra que você tem fé em Deus para receber o milagre. Amém? A atitude também demonstra a fé. Na verdade, a fé sem obras, né, sem atitude é morta. Então as atitudes que você tem demonstram a sua fé. Lembra de Abraão, que é o pai da fé? Deus falou para ele, saia da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostro. Deus mandou ele fazer algo e ele fez. A atitude de fé foi ir. Só depois Deus mostrou. Ele não ficou crendo e esperando, ele foi. A nossa fé tem atitudes. Amém? Glória a Deus. Por isso às vezes você pode levantar a sua mão, não sei. Creia somente. Lembra da semana passada? Creia somente. O poder de Deus está aqui. Quando eu falar, olha, o ambiente está profético, o ambiente mudou. É a presença de Deus. A atmosfera muda. Deus faz isso, a presença dele. Muitas vezes eu já vi fumaça aqui, ó, fumaça branca. Fumaça da glória do Senhor. Incenso, não sei. É branco, é do Senhor, é de Deus. A atmosfera muda, irmão. E aí é onde você vem com a sua fé. Lembra que Jesus falou para o homem cego? O que você quer que eu te faça? Era Jesus e o homem estava cego. Já estava Jesus diante dele. E Jesus ainda perguntou, o que você quer mesmo? E ele falou, eu quero ver. Então às vezes, irmão, é a nossa fé. Senhor, eu te sinto aqui, eu te percebo. E mesmo que eu não sinta nada, porque a Bíblia diz que você não precisa sentir nem ver para crer. Bem-aventurado o que não viu e creu. Lembra que ele falou para Tomé? Tomé viu, agora eu estou crendo, eu estou vendo, eu estou aqui, eu estou vendo. Mas Jesus ainda falou, não, você está me vendo, essa fé é pouca. Está vendo demais. Bem-aventurado o que não viu e creu. Amém. Apenas creia. Fala assim, eu estou aqui, eu quero ver, eu quero andar, eu quero ser curado, não sei, fala com Deus. Senhor, faz isso, muda o meu esposo, minha esposa, transforma. Deus é o que faz nascer de novo. Se ele ficar internado, não vai mudar nada na clínica. Se ele for no psicólogo, pode melhorar um pouquinho. Se ele tomar remédio controlado,
Não é a mesma coisa, é transformação, é nova criatura que Deus cria. É um milagre completo. E Jesus, quando aquele homem desceu, ele falou assim: olha, seus pecados estão perdoados. Sua fé curou ele e salvou também. Deus não quer apenas que você receba um milagre, irmão. Deus quer que você seja um milagre. Deus, você não pegou não, né? Deus não quer que você receba um milagre. Deus quer que você seja um milagre. Amém? Você é um milagre. Você anda na atmosfera do milagre. Pela fé, você pode andar na atmosfera do milagre. Eu vou te falar alguém que andou Vou te falar alguém que andou na atmosfera do milagre. Lázaro. Morreu, né? Irmão de Marta e Maria. Oh, Marta e Maria tá... Esse é o ano, hein? Marta e Maria tá demais. Quase toda semana fala de Marta e Maria aqui. Mas agora é Lázaro, que é irmão, né? Morreu. O que Jesus falou? Essa morte vai glorificar a Deus. Foi lá, a gente sabe a história. Lázaro vem para fora. Ele veio vivo. Os discípulos foram lá, desataram ele. Lembra que eu falei no encontro? Não, na pré-encontro aqui? Lázaro veio todo enrolado. Quem desenrolou eles foram os discípulos. Ele falou: deixa ele ir. Depois, se você for ler o Evangelho, você vai ver que Lázaro estava numa festa, vivo, depois dele ressuscitado, na atmosfera do milagre. Ressuscitou e estava andando nas festas, andando por aí, vivendo a sua vida, que foi dada de volta a ele. E a palavra diz, você pode ler, que todo mundo que via Lázaro cria em Jesus. Só de ver. O cara estava morto, está vivo agora. Lázaro não falava nada, não pregava. Só de ser visto Lázaro, estavam crendo em Jesus. Isso é andar na atmosfera do milagre. Você recebe o milagre e se torna um milagre. E todos que vê você nessa atmosfera do milagre creem em Deus. Por isso os milagres. O milagre glorifica a Deus. E as pessoas creem em Deus pelo que Ele faz na sua vida também. Não é errado pedir por milagres, orar por milagres, não é. Deus é glorificado e as pessoas creem em Jesus. Nessa mesma passagem diz também que por causa disso os religiosos já queriam matar Lázaro de novo. Porque estavam crendo em Jesus por causa dele. Você recebe o milagre, anda na atmosfera do milagre. E o inimigo quer sempre apagar o seu milagre. Ele quer tirar você da atmosfera do milagre, para que ninguém mais veja você como um milagre de Deus. E pare de ser um testemunho vivo. E parem de crer em Deus por causa da sua vida. Amém? Por isso você deve testemunhar. Porque quando você testemunha, igual foi aqui hoje, outra semana teve, você viu todo mundo, glória a Deus, aleluia. Isso Deus recebe. A Bíblia diz que é para isso mesmo. Os milagres são para que tenham muito glória a Deus. Pode falar para todo mundo o seu milagre. Seja um milagre. Ande na atmosfera do seu milagre. Amém? Você viu quem anda longe do Senhor, quem não glorifica a Deus, quem não exalta a Deus, quem não é obediente ao Senhor, a deformidade que se torna. O ser humano caído é deformado, irmão, pelo pecado. E a distância de Deus o mata, torna ele um mutante, uma criatura distorcida. Mas quem anda na atmosfera do milagre, além de se parecer com Cristo, diz a palavra de Deus, glorifica a Deus. Amém? Diga assim: a minha vida glorifica a Deus, porque eu
recebi o milagre e vou andar na atmosfera do milagre. Aleluia, glória a Deus, aplauda ao Senhor. Amém? Ponha-se de pé, vamos orar.